pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de Engenharia Econômica. Nós vamos continuar falando a respeito da HP12C e hoje nós vamos começar naquilo que a gente sempre espera, que é falar sobre matemática financeira. Hoje nós vamos começar a falar do que realmente a calculadora ela faz, qual que é o trabalho ideal da HP12C, né? Então, para a gente trabalhar isso aí, nós vamos utilizar a HP12C e vamos utilizar também o emulador da própria HP, né? Então, assim, pode ser que o vídeo ele vai ficar meio que cortando, porque de uma hora eu vou ter que passar pelo emulador, outra hora eu tenho que passar pelo slide, mas vai ficar bacana. Todo mundo espera conhecer na HP exatamente a parte de matemática financeira. Então, vamos começar a falar, né? A calculadora HP, ela tem os registradores que a gente chama de registradores financeiros, né? Que são essas teclas superiores aqui, onde nós vamos ter algumas delas, que a gente pode dizer, que é o seguinte, aqui nós vamos ter aqui, ó, o valor presente, o número de parcelas, valor final e o meu sinal, se é sinal negativo ou se é sinal positivo. Aqui embaixo eu tenho as minhas linhas de fluxo de caixa, né, onde eu vou montar os meus fluxos de caixa, e na parte de cima também nós temos alguma coisa direcionadas à taxa interna de retorno e meus fluxos de caixa, né? Por quê? Quando a gente trabalha com HP12C, nós trabalhamos com dois tipos de séries, né? Nós trabalhamos com as séries que a gente chama de séries uniformes, onde nós temos os pagamentos, esses pagamentos são constantes, e nós temos aquelas séries que não são uniformes, quando eu tenho as entradas de capital de forma inconstante, pode entrar um valor, pode entrar um outro valor, pode saltar períodos ou não pode saltar. E nós vamos ver isso aí de forma bastante simples, utilizando o HP12C. A primeira coisa que a gente precisa de entender é o seguinte: para a gente manipular juros e inflação, né? Porque a gente já sabe que as pessoas que poupam mais normalmente trabalham menos e ganham mais, né? Da mesma forma que aquela pessoa que paga muitos juros, ela acaba pagando mais, ela trabalha mais e tem a necessidade de investir mais. Então, o que a gente entende como juros, né? Eu falo que os juros ele é o pagamento pela pressa, né? A gente tem que imaginar que o dinheiro ele possui valor no tempo e quando você tem pressa você acaba pagando juros. O juros é o preço que você paga pela pressa. É aquela velha história. Quero comprar um celular de último tipo, né? Vou pagar ele mais caro. Então eu prefiro parcelar esse celular, pagar ele em várias vezes, onde eu vou pagar os juros por ter recebido esse financiamento do fornecedor, do que juntar o dinheiro e pagar à vista, onde eu poderia receber e poderia esse celular pagando muito menos, né? É aquilo que a gente fala, eu pago mais pela pressa, né? Primeiro nós vamos conversar, quando a gente for falar sobre juros, nós vamos falar sobre séries não uniformes. Por que eu gosto de começar com isso? E quando a gente fala sobre séries não uniformes, a gente começa do mais difícil para o mais fácil, né? A primeira coisa que nós vamos analisar é o seguinte, é aquilo que a gente chama de valor presente. É trazer aquele valor da nossa série para o valor na data zero, ok? Buscar isso aí na data zero. Então, como é que nós podemos montar isso aí? Nós vamos considerar a soma de todos os fluxos de caixa na data zero. Nós vamos trazer os nossos pagamentos, quer dizer, nós vamos deflacionar esses pagamentos e vamos chegar a isso na data zero. A princípio, a maneira que eu posso estar falando isso para vocês pode ser até um pouco complicado no entendimento, mas vocês vão entender que na hora que a gente parte para a prática é muito mais fácil, né? Então, como é que funciona um valor presente, né? Vamos imaginar que eu tenho um fluxo de caixa, eu não sei se vocês já têm experiência a respeito de fluxo de caixa, a gente sempre tem uma análise do fluxo de caixa, é o seguinte, nós temos a reta, que essa reta é o nosso tempo, saída de capital, e aqui nós temos aquilo que a gente chama de entrada de capital.
né? Vamos imaginar que esse meu fluxo de caixa, ele trabalha da seguinte forma, né? Imagine o seguinte, imagine algo que eu vou vender para alguém. Digamos que eu vou vender uma mercadoria que ela, à vista, ela custa R$500 e a prazo eu vou receber do meu cliente em 3 parcelas, sendo a parcela de 200, 250 e R$400. Então são 3 parcelas disso aí, certo? E eu quero trazer essas minhas parcelas para o valor presente. Então eu quero saber se compensa ou não eu vender com esse tipo de entrada de capital, tá certo? Vamos imaginar que eu tenho um custo marginal de capital igual a 10% ao ano. Então quer dizer, eu por ano, né, eu quero ganhar 10%. Pode ser chamado também do meu custo de oportunidade. Meu custo de oportunidade seja igual a 10% ao ano. Então vamos fazer. Então eu tenho que pegar o 200 e levar para a época zero, que a hora que eu deflacioná-lo ele vai chegar a 181,82. O 250, que na hora que eu deflacionar ele vai para 206,61. E o 400, no momento que ele for deflacionado a essa taxa de 10% ao ano, ele vai para 300,53. Que, somando todos esses valores, vai dar um valor para mim em torno de 688,96. Então imagine o seguinte, como é que eu vou saber o meu valor presente líquido? O meu valor presente líquido nada mais é do que os 688,96 menos os 500. Então o meu VPL é igual a 188,96. Nesse caso, compensa eu fazer essa transação, porque o meu valor presente líquido ele é positivo, né? Como é que eu vou trabalhar isso na minha HP12C? Como é que eu trabalho esse VPL na HP12C? Como é que eu vou trabalhar essa função financeira? Uma coisa que é boa de lembrar, viu, gente? Em concurso não permite o uso da HP12C. Então, para quem tem interesse de fazer concursos públicos, é interessante que você também aprenda a fazer cálculos de valor presente líquido utilizando a munheca, né? Utilizando a caneta, que não são cálculos tão simples assim, né? Então, o que nós vamos utilizar na nossa calculadora financeira são essas nossas teclas. Qual é a tecla que nós vamos puxar o valor que nós queremos? É exatamente o NPV, que está em laranja em cima, que nada mais é do que Net Present Value, quer dizer, valor presente líquido, né? Como é que eu vou fazer isso na minha HP12C? Primeira coisa que eu tenho que fazer é a gente vai entrar na calculadora, vamos observar que na calculadora não podemos esquecer nunca, é limpar a memória da calculadora, né? Após limpar a memória da calculadora, a gente aperta o Gzinho e põe o valor o CF0, que é o valor na data zero, que no caso seria meus R$500, né? Logo após, eu abasteço com aquilo que eu chamo dos meus fluxos. Então, toda vez que eu apertar o Gzinho e o CFJ, eu vou estar abastecendo os meus fluxos de caixa. Lembrando que é o seguinte, eu posso repetir esses pagamentos, desde que eu não ultrapasse a 20 vezes, ok? Que é o GN, que abastece o número de repetições que eu tenho dentro dessa minha calculadora, né? E o I eu coloco qual que é a minha taxa marginal ou o meu custo de capital, né? E depois disso eu aperto o F, NPV, que vai calcular o meu VPL. Então vamos fazer isso na prática, né? Então vamos calcular isso na minha HP12C. Calculando na HP12C, primeira coisa que eu vou fazer, FREG, quer dizer, estamos limpando a memória da minha calculadora. Após isso, eu coloco 500,
CHSG, CF0. Após isso, eu coloco 200 Gzinho, CFJ. Depois eu coloco 250 Gzinho, CFJ. E por último, eu coloco 400 Gzinho, CFJ. Depois disso, eu aperto o 10 e o I, né? Já vou direto no I, que é para colocar a minha taxa de capital, meu custo de capital, e depois eu aperto o FNPV, que vai trazer o meu valor de R$ 188,96. Fácil demais, não é? Então, como é que eu vou entender o meu uso do VPL? O VPL funciona assim. Se o VPL é igual a 0, dependendo do montante que eu tenho de negociação, eu posso aceitar. Se ele for maior do que 0, eu aceito. Se ele for menor do que 0, eu rejeito o projeto. Ok? Fácil demais, não é? Agora, através disso que a gente vai trabalhar, uma das taxas mais interessantes que a gente trabalha na matemática financeira e na HP12C é aquilo que a gente chama de taxa interna de retorno. O que é a minha taxa interna de retorno? É aquela taxa que na reta ela é igual ao meu custo marginal de capital. O que vem a ser isso? Imagine o seguinte: você trabalha com um custo marginal de capital, por exemplo, de 10% que nós fizemos aqui agora, dá 188,96, né? Se eu estivesse trabalhando, por exemplo, com 15%, né, o meu custo marginal de capital, a 15, o meu VPL seria 125. A 20, 71,76. A 25, 24,80. A 30, menos 16,16. E a 35, 52,10. Então, o que vem a ser a minha taxa interna de retorno? A taxa interna de retorno é exatamente no momento onde é a taxa que vai dar exatamente nesse ponto aqui, ó, que é o ponto que corta a reta do positivo para o negativo, é onde vai dar o meu 0, né? Então, a taxa interna de retorno, ela sinaliza para mim qual que é o máximo de custo marginal de capital que eu posso ter, ok? Nós vamos fazer isso da mesma forma aqui para vocês verem. Vamos imaginar aqui, ela tem uma relação inversa entre o custo marginal de capital com o VPL, certo? E é isso que a gente trabalha a respeito da minha taxa interna de retorno. Isso aí é muito falado, mas às vezes o pessoal acaba não explicando. A gente escuta falar sempre sobre essa taxa interna de retorno, mas a gente não sabe para que ela é utilizada. Ela é exatamente isso, a utilização dela é exatamente para você saber qual que é o custo máximo de capital que você tem, né? Que no caso desse meu fluxo de caixa aqui, ó, esse meu fluxo de caixa aqui é esse valorzinho aqui, ó. Bom, mas vamos tentar entender isso aqui na HP12C. Como é que eu vou fazer isso na prática, né? As funções financeiras que nós vamos utilizar. Quando eu trabalho, nós vamos trabalhar com o mesmo fluxo de caixa, só que agora nós vamos puxar a minha TIR, que nada mais é do que essa função aqui, ok? É essa minha função. É aqui que é a minha taxa interna de retorno. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, não se esqueça, o FREG, limpa a minha calculadora. GCF0, abasteço o fluxo de caixa no ano 0. O GCFJ, eu abasteço o fluxo de caixa no ano J. Lembrando que não pode passar de 20. O G
NJ abastece o número de repetições e o F e RR calcula a minha TI. Vamos calcular naquele exemplo que foi dado? Então, nós temos lá FREG, 500 CHSG. Por que o CHS? O CHS ele serve para não colocar o sinal negativo. É muito importante nos meus fluxos de caixa que eu tenho que mostrar onde eu tenho as entradas e as saídas de capital, né? O 200G CFJ, 250G CFJ e, por último, 400G CFJ, né? Eu dou o F e puxo a minha taxa interna de retorno, que vai dar 27,95. Você pode me perguntar, ué, professor, mas você não colocou o seu custo de capital. Não, porque a taxa interna de retorno, ela mostra exatamente isso. Qual que é o meu maior custo de capital. Não é isso? Então, para sempre lembrar, nós vamos fazer alguns exercícios, ok? E vamos lembrar também que nós estamos num país que usa juros compostos. Então, saber calcular na HP12C é muito importante. Agora, uma dica. Para calcular os juros compostos, que é o que nós vamos ver na próxima aula, você já vai ligar o flagzinho na sua calculadora, que vai aparecer um Czinho lá embaixo, na parte do visor, onde você vai apertar a sua tecla STO e EX. E até a próxima. Um abraço a todos.